Sebrae de Santa Catarina realiza ciclo de palestras sobre o cenário econômico para o pequeno empreendedor. Prefeito de Criciúma preocupado com o uso do prédio que abrigaria o Complexo Educacional Nereu Guide. A orientação para o trabalhador que ainda tem valores a sacar do PIS/PASEP. Em Criciúma, mais de 180 ruas da cidade serão pavimentadas neste ano. As mudanças nos juros do cartão de crédito que passam a valer no próximo mês. E ainda o atendimento especial do EMOSC nesse sábado para quem não consegue doar durante a semana. E no esporte, depois de mais uma derrota, o Tigre voltou a treinar. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, dia 3 de maio de 2018. Para você que sintoniza pela TV Primavera, uma boa noite. O Sebrae de Santa Catarina está promovendo um ciclo de palestras no estado para ampliar a visão de negócios de pequenos empresários diante do cenário econômico atual. Os encontros são ministrados pelo ex-ministro do Turismo, Luiz Barreto. O próximo encontro desse ciclo de palestras acontece nessa noite em Criciúma, na SIC. Eu vou conversar com o Luiz Barreto, que é quem vai ministrar essa palestra, né, Luiz? Seja bem-vindo ao nosso jornal. Bom, qual vai ser o tema, né? Tem dois grandes temas que vocês trabalham no estado, mas aqui em Criciúma especificamente, qual que vai ser trabalhado? Olha, a gente vai trabalhar aqui os cenários, como é que a gente se situa, como é que está a economia no Brasil esse ano e internacionalmente, e as alternativas e oportunidades para o empreendedorismo que é tão forte nesse estado, que tem tão importância para a retomada do crescimento do Brasil. Portanto, vamos falar um pouco dos números aqui, falar um pouco da região, dos nichos de mercado, aquelas questões gerais que são fundamentais para quem já tem um negócio e quer ter sustentabilidade do seu negócio, e aqueles que querem montar seu negócio, iniciar uma vida empresarial, que também o Sebrae é um forte parceiro, o CDL, e eu vou estar um pouco conversando com os empresários locais sobre isso. Mas eu tenho falado muito nesse estado também sobre turismo, evidentemente, porque é um estado onde esse segmento tem uma importância grande, é o segundo segmento mais importante desse estado. O senhor também tem bagagem, né? Já assumiu a pasta aí do Ministério do Turismo por alguns anos e são dois assuntos que a gente já até falou ali fora do ar que estão interligados, né? Turismo e economia não tem como se separarem. E muitas vezes as pessoas acham que turismo é só belezas naturais, mas turismo é economia, é negócio, é um segmento importante para o Brasil e para Santa Catarina. Em todas as regiões desse estado é possível sim trabalhar de forma visando ter um negócio e ao mesmo tempo, evidentemente, trabalhando com as emoções das pessoas, com os sentimentos, com os desejos dos turistas. Cada vez mais esse turista e esse consumidor está conectado. Então, uma das coisas que eu vou trabalhar muito aqui, que vale para o segmento do turismo, mas vale para qualquer setor da economia hoje, é a mudança de comportamento do consumidor na era digital. O que mudou dos nossos consumidores de 10, 15 anos para trás, para agora, né? Eu sou já cinquentão, então eu sei porque eu fui me adaptando ao longo desses últimos anos e eu vejo meu neto, meus filhos, como é que eles interagem. Então, uma das coisas que eu vou tratar muito disso aqui, além da conjuntura econômica, é um pouco como a gente lida com esse novo comportamento desse turista ou desse consumidor que é conectado 100%, que está nas redes sociais, que tem uma outra cabeça e uma outra cultura. E os empresários têm que se adaptar a essa nova realidade. Bom, agora nesse evento da noite de hoje, o senhor vai dar algumas dicas aí, né, que eu já soube nos bastidores, de como se manter também no mercado, como sobreviver diante desse ambiente atual. Dá pra gente, antes de encerrar, deixar uma dica então pro pessoal que está em casa assistindo? Bom, é evidente que todo mundo depende muito de cada um, da sua vocação, da sua criatividade. Eu costumo dizer que é muito suor, quer dizer, ser empreendedor é uma batalha diária. Agora, é evidente que algumas questões são fundamentais. Um bom planejamento, um bom olhar sobre o mercado, olhar um pouco o que os concorrentes estão fazendo. E tem uma questão que eu considero, talvez todo mundo ache isso simples, mas é uma questão fundamental, inclusive na sobrevivência das empresas, que é o chamado fluxo de caixa.
Quem não entende, não faz um bom fluxo de caixa, não se prepara, não separa as suas contas privadas da conta da sua empresa, que são questões básicas de qualquer empresa, de qualquer porte, tem muito mais dificuldade. Nós vamos falar um pouco sobre isso, como a gente estruturar um bom planejamento, ele ser atualizado e, fundamentalmente, entender e fazer um bom atendimento. Hoje, quem manda é o cliente. A gente tem que ficar muito atento para o que ele está pensando, o que ele deseja, e é possível, sim, através das redes sociais, entender um pouco o que a gente chama a jornada do novo consumidor brasileiro. O complexo Nereugide, em Criciúma, continua sendo assunto de discussões entre a Prefeitura de Criciúma e a Unesc, que comprou a estrutura em 2014. Vamos acompanhar na reportagem. No início desta semana, o prefeito de Criciúma, Clésio Salvário, manifestou a intenção de colocar em funcionamento o prédio onde seria construído o Complexo Educacional Nereugide, na área central da cidade. Atualmente, a estrutura pertence à Unesc, que arrematou o prédio em um leilão em 2014, durante o governo Márcio Búrigo. Segundo o prefeito, a prefeitura está entrando em contato com os responsáveis por várias obras inacabadas na cidade, e o complexo é um deles. O prefeito Clésio Salvário destacou ainda que não tem interesse em comprar novamente o prédio, mas que se preocupa em que a estrutura seja finalizada e comece a operar na cidade. Ele afirmou ainda que a prefeitura já entrou em contato com a reitora da universidade, Luciane Sereta, e que poderia administrar o espaço, se houver essa possibilidade. Na conversa com a reitora, a prefeitura questionou quais os projetos a universidade tem para o local e se colocou à disposição para atuarem juntos na busca de uma solução. Quase 8 milhões de brasileiros têm direito e ainda podem sacar o abono do PIS/PASEP. Para isso, os trabalhadores devem seguir algumas regras. Colocar as contas em dia, fazer uma viagem ou até mesmo comprar aquele presente para o Dia das Mães. Afinal, o que você faria se descobrisse que tem direito a sacar um dinheiro que nem estava contando? Eu ia comprar umas coisinhas para mim, umas roupas, alguma coisa assim. É mais óbvio, né? Eu ia lá sacar. E investir naquilo que eu estou precisando, entendeu? Na minha área profissional. E com certeza ia tentar deixar uma parte guardada para alguma necessidade futura, né? O que o senhor faria se o senhor descobrisse que tem um dinheiro para sacar e não sabia dele? Eu ia sacar imediatamente. Eu ia pagar um pouco das dívidas, cara. Dependendo do valor. Pois é, quase 8 milhões de brasileiros não sabem, mas têm dinheiro para receber do PIS/PASEP. Pode sacar o benefício o trabalhador cadastrado no fundo entre 1971 a outubro de 1988. Com a alteração nas regras no ano passado, agora homens e mulheres a partir de 60 anos têm direito ao saque. Reservistas, pessoas com doenças que apresentam invalidez, aposentados e herdeiros também têm direito ao benefício. Dos 11 milhões de cotistas com direito a sacar o benefício, um pouco mais de 3 milhões já retiraram o dinheiro. Mas ainda tem 16 bilhões de reais disponíveis para saque do PIS/PASEP. Para o governo, dinheiro que representa um estímulo a mais para aquecer a economia. A economia brasileira, depois de 2 anos de uma forte crise econômica, saiu da sua recessão, né? Voltou a crescer ano passado, muito puxado inicialmente pelo consumo das famílias. Mas é importante a gente sustentar esse crescimento econômico. Então, esse de recurso vai para as famílias vão usar da melhor forma que entenderem, ou para pagar dívidas ou para consumir. Isso vai dar mais sustentabilidade ao crescimento econômico. Para o trabalhador da iniciativa privada, o benefício do PIS deve ser sacado na Caixa Econômica Federal. Já para o empregado do setor público, o saque das cotas do PASEP deve ser feito pelo Banco do Brasil. As pessoas procurem o site, procurem o Banco do Brasil, identifiquem se tem direito a esses valores e para que a gente possa disponibilizar. É um recurso muito importante, certamente todos gostariam, né, de ter uma renda, um recurso extra, ter acesso a esse recurso para utilizar no dia a dia, que beneficia tanto a pessoa, a família, como a economia como um todo. A seguir, mais de 180 ruas devem ser pavimentadas esse ano pela Secretaria de Infraestrutura de Criciúma.
A Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana de Criciúma comemora o cronograma de obras de pavimentação na cidade. Esse ano, mais de 180 ruas serão contempladas. Até o mês de abril, 26 ruas foram pavimentadas em Criciúma. Os números, segundo a secretária de Infraestrutura do município, estão dentro de um cronograma estabelecido para este ano, que vai atender mais comunidades até o mês de dezembro. Para este ano nós já fechamos a programação, né? Nós aproximadamente 180 ruas que estão sendo pavimentadas e ainda irão ser pavimentadas, né? Com recursos oriundos de 3 programas. Segundo a secretária, os recursos já estão garantidos por meio de 3 fontes. Emendas parlamentares, né? Aquela em que os deputados federais e estaduais colocaram nos orçamentos estaduais e federais, respectivamente, recursos para pavimentação no município de Criciúma. Temos também uma pavimentação com lajotas, que é de parceria com os moradores, na qual os moradores pagam a mão de obra para assentamento do meio-fio, da lajota e da construção da boca de lobo, e a prefeitura entra com todos os materiais e a infraestrutura. A terceira fonte de recursos envolve ainda o trabalho da usina de asfalto de Criciúma. Também temos um outro programa, que é a pavimentação com asfalto. Tem alguns loteamentos mais antigos, algumas comunidades onde existem terrenos públicos que não estão sendo usados, não existem ali equipamentos públicos. Então, a comunidade autoriza o município a vender estes imóveis. O município vende através de um leilão e os recursos desta venda, então, são revertidos para a compra de materiais, base de brita graduada, brita, pedrisco e pó de pedra, para a confecção da massa asfáltica e também para a estrutura do pavimento. Aí, então, nós usamos a nossa usina de asfalto para fazer a mistura e pavimentamos com asfalto. Conforme a secretária, a pavimentação de vias é o principal pedido da comunidade que chega até a pasta. Por isso, há uma preocupação em buscar atender toda a cidade. De cada 10 atendimentos que eu faço aqui na secretaria, 9 são para pavimentação, com certeza. Nós temos quase 1.000 ruas não pavimentadas, e pretendemos pavimentar ainda esse ano 180 ruas. Já pavimentamos umas 20 o ano passado, são 200, então de 1.000 nós estamos atendendo 20% da demanda. Nas comunidades em que há ruas sem pavimentação, os moradores ou associações de moradores podem solicitar a obra na Secretaria de Infraestrutura. A secretária explica que, a partir da solicitação, a Prefeitura vai discutir com a comunidade a melhor forma de realizar a pavimentação. Mas, para esse ano, o cronograma já está fechado. A programação de 2018 já está fechada, mas pode entrar em contato conosco, sim, para a gente já começar a programar 2019. Para diminuir as taxas de juros cobradas pelos cartões de crédito, o Conselho Monetário Nacional publicou novas regras. O objetivo é dar mais segurança ao consumidor. As mudanças passam a valer a partir do dia 1º de junho. Cartão de crédito. Uma mão na roda para quem não está com dinheiro em mãos ou precisa dividir o valor de um produto. Mas um problema para os que não conseguem pagar toda a fatura. Tenta, pagar todo, porque quando deixa vencer, aí fica difícil de pagar novamente, Juros maiores, uma bola de neve, você tenta pagar, não consegue, e aí só vai crescendo, a situação. Juros de cartão é imenso, então não pode vacilar. Para proteger o consumidor, o governo publicou resolução que proíbe que instituições financeiras cobrem juros do cartão de crédito mais altos de quem está inadimplente. Em situação de inadimplência, o banco deve cobrar a mesma taxa que é cobrada na situação de adimplência. Então, um cliente que está no rotativo, vamos supor que ele tem uma taxa de 10% ao mês. Então, se houver atraso no pagamento da fatura ou de algum outro tipo de parcela, o banco teria que cobrar o mesmo valor praticado nas situações de inadimplência. O único valor adicional que pode ser cobrado é a multa de 2% e os juros de mora de 1% ao mês. Outra mudança é em relação ao pagamento da fatura mínima do cartão de crédito, que hoje é de 15%. Com a resolução, essa porcentagem poderá ser negociada entre a instituição financeira e o consumidor.
No ano passado, o governo já havia publicado medida para diminuir os juros do cartão de crédito e proteger o consumidor. Desde abril de 2017, o cliente só pode pagar o valor mínimo do cartão uma vez. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida com juros altos do cartão. Ela tem que ser obrigatoriamente negociada com outra linha de crédito. Com isso, os juros diminuem e a dívida não fica tão alta. Mesmo com as resoluções que diminuem os juros do cartão e ajudam o consumidor, este consultor financeiro lembra que o importante mesmo é se educar financeiramente. Para mostrar à população que nós não vamos conseguir baixar a taxa de juros se a população continuar utilizando os juros da maneira que usa. A gente fala de esporte. Com ânimos abalados, a equipe tricolor volta a treinar após a última derrota do campeonato e busca se recuperar da má fase em campo. Para quem quer doar sangue, mas não tem tempo de fazer a doação durante a semana, o Hemosc vai atender nesse sábado. O Hemocentro de Criciúma estará com as portas abertas no próximo sábado, dia 5, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. O Hemosc abre para atender os doadores que não conseguem comparecer na instituição durante os dias de semana. As doações de sábado são importantes para manter o estoque abastecido. O Hemosc de Criciúma atende 41 municípios do sul do estado, entre Laguna e Passo de Torres. São 28 hospitais e clínicas atendidos pela instituição. O processo de doação leva cerca de 50 minutos. São coletados 450 ml de sangue que podem salvar até 3 vidas. Para realizar a doação, basta o doador ir ao Hemocentro com o documento oficial com foto, estar bem alimentado e possuir uma boa saúde, além de pesar mais de 50 quilos e ter entre 18 e 60 anos. Todo o material utilizado é descartável e o volume de sangue coletado é reposto rapidamente pelo organismo do voluntário. Os homens podem doar em um intervalo mínimo de 2 meses, não ultrapassando 4 doações por ano. Já as mulheres podem doar em um intervalo mínimo de 3 meses, não ultrapassando 3 doações por ano. Os doadores entre 16 e 17 anos devem ir acompanhados de um responsável. O Hemosc fica localizado na Avenida Centenário, no bairro Santa Bárbara. E agora a gente fala de esporte. Sem nenhuma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tigre busca se recuperar na competição. O objetivo é se superar nos treinos e também recuperar os ânimos da equipe tricolor. Um início de campeonato que ninguém esperava. E se o torcedor tricolor está abalado com o time, não é diferente. Com certeza não é o início que esperávamos, até pela qualidade do nosso elenco, né? Temos um grupo de jogadores muito qualificado, muito competente, uma comissão que nos dá todo o respaldo, todo o suporte para fazermos um bom trabalho, e nós dentro de campo não estamos conseguindo botar em prática o que a gente vem fazendo, né? A gente cria e acaba não criando as situações em gols, não efetivando em gol, e acabamos sofrendo os gols. Então, mas a consciência da equipe no vestiário é a seguinte, que só depende de nós nos colocamos nessa situação e nós temos totais condições de sairmos dessa situação também, porque, como eu falei, é uma equipe de qualidade, tem jogadores de qualidade. O atacante falou ainda sobre o último jogo e lamentou a derrota em casa contra o CSA. Eu acho que a gente não começou a partida como queríamos, né? Acabamos que no início do jogo a gente não conseguiu implementar o nosso perfil de jogo. Infelizmente sofremos um gol no momento do jogo que não esperávamos. Acabamos demorando um pouco para reagir, mas depois buscamos o ritmo do jogo de novo, controlamos a partida, buscamos o empate e daí aconteceu tudo que aconteceu, um momento que nós não esperávamos. Estávamos melhor na partida desde o início do jogo, então são fatalidades que acontece no futebol. Aconteceu aquele lance onde levamos o revés do 2-1
E a partir dali não conseguimos mais um empate e a vitória como queríamos. E para sair dessa má fase e começar a pontuar na tabela de classificação, o Tigre precisa reagir. Tem que ter calma, é o momento de ter calma, é um momento que, como eu falei antes, nós nos colocamos nessa situação, nós temos totais condições de sairmos da situação com tranquilidade, com calma, sabendo, não fazendo jogos na loucura. Mas é como eu falei, a partir do momento que a bola começar a entrar, porque a gente tem criado bastante, né? Todos os jogos está tendo 5, 6 oportunidades de gols e a gente não está conseguindo efetivar isso em gol, mas a partir do momento que a bola começar a entrar, eu tenho certeza que tudo isso vai mudar. O pedido do técnico Argel sobre mais comunicação em campo também deve ser um cuidado a mais da equipe. Um detalhe que pode evitar erros, como os que vimos até agora na competição. A gente tenta se comunicar, falar o máximo possível, às vezes acaba que não acontecendo, às vezes num erro de comunicação acaba não dando certo. Foi o caso ali do nosso segundo gol contra, mas isso é só uma questão de conversar, de chamar a atenção um do outro para não acontecer mais esse tipo de situação, né? Nicolas falou ainda sobre a adaptação da equipe com as mudanças feitas por Argel. Nos últimos jogos, o técnico mexeu bastante no esquema tático e na equipe. O jogador hoje ele tem que estar habituado, né, para todos esses tipos de formação, de situações de jogo. Tu tem que ser mais versátil dentro da equipe. Então o Argel está procurando a melhor formação, a melhor escalação. E como eu falei, a gente só não está vencendo, mas estamos fazendo jogos bons, né? Esse último não foi tão bom como esperávamos, mas o jogador ele tem que estar preparado para ter essa versatilidade dentro de campo e sempre se enquadrar e se encaixar no esquema da equipe. Para a próxima partida, que será na próxima terça-feira contra o Guarani, a meta é só vencer. Teremos agora 5, 6 dias para nos prepararmos para o próximo jogo contra o Guarani. É uma boa equipe, sabemos, mas o Criciúma é grande, o Criciúma é forte, também tem a sua força dentro do Campeonato Brasileiro. Nós vamos lá para São Paulo para buscar um bom resultado, com certeza. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá.